Agora na Jovem Pan, Ricas! Olá, seja muito bem-vindo ao Ricas, o nosso canal de investimentos e finanças aqui na Jovem Pan. Eu sou Rayana Borba, jornalista e especialista em investimentos. Você já sabe, mas não custa repetir. Nesses nossos encontros semanais, nós falamos com mulheres bem resolvidas e que investem bem o seu dinheiro, aproveitando a tão sonhada liberdade financeira. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar com a Luana Machado. Ela é advogada, especialista em direito tributário, atua na área de negócios e tem um pezinho em inovação que eu já dei uma olhada no LinkedIn dela, no Instagram e vi que ela gosta desse assunto. Luana, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, seja muito bem-vinda. Olá, Rayana, eu que te agradeço, é um prazer estar aqui. Que bom. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse estereótipo que a gente tem de que dinheiro não é coisa de mulher, né, Luana? Ela cresceu numa casa com a mãe que é bancária e que sempre ensinou ela a cuidar do seu próprio dinheiro. Como é que foi isso, Luana? Olha, muito interessante, né? Porque, de fato, a gente costuma falar que a parte financeira, né? E a própria questão de cálculo, matemática, dinheiro tem muito mais a ver com os homens e com a orientação dos pais do que das mães. Na minha casa foi muito, muito diferente, assim, né? Minha mãe foi bancária por mais de 30 anos. Então eu a vi trabalhando, além do trabalho em si, a vi trabalhando com o dinheiro de uma forma que sem dúvida me ajudou e fez eu avançar muito mais rápido na minha vida financeira do que se eu não tivesse essa influência. Eu comecei a lembrar um pouco antes da gente conversar até, a minha avó ficou viúva também super cedo e teve que se virar, teve que aprender a fazer a gestão do seu dinheiro, teve que aprender a lidar com o banco, teve que aprender a pagar suas contas sozinha, o que lá naquela época não era tão comum. Então hoje realmente dinheiro sim é papo de mulher e acho que mais uma vez parabéns pela tua iniciativa. Obrigada. Porque é muito legal esse espaço pra gente falar sobre isso. Que legal. Então a gente vem de uma história assim de mulheres que entendem de dinheiro, né? São três gerações assim de mulheres que cuidam das próprias finanças sem depender de outra pessoa, né? Independentemente de quem seja, para cuidar do dinheiro. Luana, e como é que foi essa tua trajetória, assim? Quais foram os teus primeiros investimentos? Como é que começou a tua carreira como investidora? Olha, eu acho até que eu demorei um pouquinho para começar. Poderia ter começado antes. A gente sempre acha isso. Sim, eu poderia ter começado antes. Hoje, quando eu olho aquele número, eu penso, poxa, se eu tivesse começado 1 ano, 2, 3 antes, mas ok, o importante é começar. E aí eu acho que já vem um dos primeiros mitos que eu tinha, que era a história de associar, fazer algum tipo de investimento, guardar dinheiro, né, fazer economia com o quanto a gente ganha. Isso tá muito errado. Então a gente tem que ter realmente o hábito, né, a meta de fazer uma economia, de fazer um investimento, independente de quanto a gente recebe. E quando eu virei essa chave, eu já trabalhava, já estava formada, né, já não era estagiária, começou a fazer sentido guardar qualquer valor que fosse, né? Porque aí o montante, né, o bolinho vai crescendo. Era o que a minha mãe dizia, olha, a partir do momento que tu começar a ver o teu bolinho crescer, tu vai te animar a guardar mais. E aí tu vai começar a fazer algumas escolhas em detrimento de outras, justamente porque tu sabe que lá no final daquele ano, ou daqueles 2 anos, daqueles 5 anos, aquela meta, aquele objetivo vai ser atingido. E foi assim que eu comecei isso mais ou menos uns 7 anos atrás. E qual foi o primeiro investimento? Tu tem ideia do que tu contratou na época? Na época, fiz assim, primeiro passo, como todo mundo, uma poupança, né? Segura básica, clássico, que não requer nenhum tipo de informação nem de formação. Sim. E talvez naquela época a taxa de juros estivesse alta e o rendimento fosse bom. Sim. Né? É que agora, nesse momento que a gente está gravando, em agosto de 2020, com a taxa Selic a 2%, realmente não compensa, né, a gente ter investimento em poupança. A gente tem opções muito melhores, né? Então, naquela época foi dessa forma, os valores super baixos. Depois eu fiz a minha previdência privada. Que legal. Que também daí já foi um passo de planejamento mesmo, né? De pensar lá na frente, daqui a 20, 30, 40 anos, ter uma renda ou um valor que pudesse me sustentar, independente do meu trabalho ou independente da própria previdência na INSS, Previdência Pública, Social. Então, esses foram os 2 primeiros passos. À medida que o dinheiro foi crescendo, e aí por conta dessa função da minha mãe, né, da profissão dela né, como bancária, né, porque ela era gerente de banco, tinha bastante conhecimento, eu fui seguindo as dicas e meio que até deleguei, eu acho, né, a função de fazer a gestão dos meus investimentos a ela. Não podia estar em mãos melhores, porque ela, né, cuidava do dinheiro dela e iria cuidar do meu tão bem quanto. Sem contar que é mãe, né? Imagina se a tua mãe não vai cuidar do teu dinheiro, né, tão bem. Exato. E aí começou a mudar o perfil, né, de investimento.
A minha mãe, na época, trabalhava num banco internacional, então já tinha acesso, né, a multimercados, tinha muita informação, né, desse mercado americano, principalmente. Então, a minha carteira começou a ficar uma carteira mais arrojada, né, com um risco mais alto, com rendimentos melhores. Nessa mesma época, acho que até um pouco antes, por conta, inclusive, né, da Selic, tem uma valorização na época, uma taxa muito mais alta, eu cheguei a fazer um primeiro investimento que eu precisaria ficar com ele 720 dias, né? Os 2 anos travados. Então, ali foi a primeira experiência de fazer um investimento sabendo que eu não poderia recorrer àquele recurso imediatamente, o que foi muito bom. Eu acho que na época me disciplinou bastante. Sim. Né? E fui organizando dessa forma. Então, com mais ou menos 7 anos aí de investimentos, hoje eu tenho uma carteira ainda com um perfil arrojado, ainda com a ajuda da minha mãe também, mas claro que com muito mais informação e contigo também, né, Rayana? A gente troca muita figurinha e acompanha os teus posts. Obrigada. Isso vai ajudando muito a tomar algumas decisões, inclusive em momentos de crise como esse, né? Lá em casa a gente costuma dizer assim, né? A gente também reserva uma parcela das receitas para ir para investimento e a gente sempre comenta que o dinheiro que vai para o investimento, ele não volta, né? Então, às vezes, assim, a gente tá meio apertado, não, a gente tá merecendo alguma coisa, vamos fazer uma viagem. Não, esse dinheiro é investimento, é do futuro. A gente aperta as contas do mês para tentar sangrar mais um dinheiro e aí pagar as coisas que a gente quer. Mas o dinheiro que está investido. Apesar de que a gente também tem uma reserva de emergência, a gente nunca utilizou a reserva de emergência. Se precisar nessa, eu vou mexer, claro, né? A gente não vai passar dificuldade. Mas, assim, tem certos luxos que a gente abre mão e que eu não vou mexer nos investimentos, sei lá, porque eu quero pedir 5 pizzas esse mês em vez de uma, né? Então, a gente realmente abre mão de algumas coisas pensando no futuro, em consumir todo esse dinheiro mais pra frente, né? Quando a gente tiver mais tempo também pra consumir e os aeroportos estiverem abertos, as fronteiras também, a gente puder curtir realmente a vida, né? Sem dúvida. É muito interessante tu comentar sobre essa questão das compensações e das escolhas, na verdade, né? Porque tem-se uma falsa ideia de que quando a pessoa está fazendo algum tipo de planejamento financeiro, médio, longo prazo, ela está abrindo mão de todo e qualquer lazer imediato. E não é verdade. A verdade é que a gente começa a ter o poder sobre o dinheiro. E que também é algo que ao longo desses anos eu fui começando a experimentar e que hoje eu não abro mão de eu poder decidir o que fazer com esse dinheiro. Inclusive se eu não vou mexer no dinheiro, porque... É uma decisão tua, né? É uma decisão minha e é uma decisão que hoje me dá muito mais liberdade, muito mais autonomia. Sem dúvida, nesses últimos principalmente 3 anos em que eu comecei a investir um pouco mais na minha carreira, em cursos, em viagens e eventos, saber que aquele valor tinha um valor que estava reservado, um outro valor que eu poderia reinvestir em mim, né, na minha carreira, me deu muito mais liberdade às vezes do que fazer uma compra, do que trocar de carro, né? A gente estava conversando aqui antes. Eu fazia sim esse cálculo e até hoje eu faço esse cálculo, né? O quanto me representa médio ou longo prazo uma determinada decisão em detrimento de outra que pode ser guardar um recurso, seja num perfil mais arriscado, com maior rentabilidade, ou num perfil de renda fixa com mais segurança, ou até mesmo ter uma reserva de emergência um pouco maior, porque em momentos instáveis como esse pode ser necessário, né? Claro. Eu fico muito feliz, assim, né, com essa conversa com a Luana, porque ela faz realmente o que é certo, investir na própria carreira. A gente sempre fala, né, o que é que vai te deixar cada vez mais próspera? São os aportes que você faz todos os meses, né? Tem o rendimento e tal, mas realmente é botar dinheiro todo mês no seu investimento que vai te fazer crescer esse bolo. E quando você investe na própria carreira, você permite que você ganhe mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, você vai guardar mais dinheiro. E aí você vai render mais dinheiro e aí vai poder investir mais dinheiro na carreira. É um ciclo que se autoalimenta, assim, né? Sim, é um ciclo virtuoso e mesmo que ele não tenha um retorno imediato, mesmo que às vezes ele não tenha nenhum retorno tangível num primeiro momento, ele nos coloca um valor de mercado e melhora o nosso valor de mercado. E isso independente se a pessoa está numa empresa, se ela quer continuar dentro da mesma empresa. Sem dúvida, é uma decisão e uma opção que eu tomei e eu sempre falo sobre isso, né? Que foi recente, digo 3 anos porque não faz tanto tempo assim, mas é o que hoje também me traz muita segurança inclusive em fazer algum tipo de escolha com relação aos meus investimentos. Porque eu sei que se eu fiz determinado curso e ele tá me capacitando, tá me trazendo uma habilidade nova que combina com determinado mercado, aquele dinheiro que tá lá guardado no meu investimento, seja ele uma ação, multimercado, renda fixa, não importa,
eu sei que ele tá lá garantido. Sim. E que eu vou continuar empregável, né? O meu nível de empregabilidade, ele vai ser maior. E isso não importa se eu tô dentro de uma empresa, se eu sou empreendedora, se eu sou uma profissional autônoma. Eu tenho uma valorização que corresponde àquilo que eu estou investindo. Claro. Então isso é uma decisão, foi uma decisão e continua sendo uma decisão, porque, e especialmente em tempos, não digo só atuais, mas nos últimos anos a gente tem visto como o mercado ele pede e espera profissionais que tenham essa autonomia e que façam essa autogestão. Né, que decidam fazer, por exemplo, um aperfeiçoamento, um curso. Não precisa ser fora do país. Aqui eu falei de viagens, mas pode ser dentro do país, pode ser online, como hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas muito disponíveis. Conteúdo, né? Muito conteúdo, inclusive gratuito, né? Tanto faz a opção. O importante é a pessoa ter essa consciência de que, a partir de agora, depende muito mais de mim do que aquilo que a empresa vai me ofertar, porque a empresa nem sempre consegue indicar ou proporcionar todos os cursos possíveis para os seus funcionários. Agora, a partir do momento que a pessoa toma essa decisão, é um caminho sem volta e não deixa de ser um investimento. Claro. E nem sempre o caminho que a empresa pensa para ti é o caminho que tu quer para tua vida, né? Eu vim passei por uma transição de carreira recentemente, a gente até conversou no primeiro episódio sobre isso. Eu vim na área de comunicação e de maneira alguma a empresa teria interesse em investir na Rayana para a área de investimentos. Quem tinha interesse era eu queria mudar a minha carreira, né? Não seria justo que eu responsabilizasse a companhia por algo que eu ia ganhar, né? Eu ia sair ganhando. Então, assim, a importância da gente mesmo olhar, né? E de ter esse cuidado, de zelar pela nossa carreira, né? Falou dessa questão da empregabilidade, é algo muito legal, porque o mundo está muito dinâmico. Se a gente simplesmente tem lá, né, o nosso diploma de graduação e um diploma de pós, quem somos nós, né? Há quanto tempo a gente está parada? Há quanto tempo a gente está sem evoluir, sem acompanhar os movimentos de mercado, as coisas que estão acontecendo, né? E a gente se sente estável numa posição porque está empregado, né? E o dia de amanhã? E a gente saindo dali, a gente vai continuar crescendo, a gente tem para onde ir, né? E isso é muito importante. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória aí rumo à inovação, quais foram os caminhos que tu fizeste. Eu vi que tu participou de uma live recentemente, também teve uma outra participação no Zoom. A Luana tá ficando famosa, gente, até fez uma conferência hoje em inglês. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente disso. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que tu acabou de falar, da questão, né, da empregabilidade e dos conhecimentos transversais, paralelos, enfim. Esses dias mesmo eu conversava com um consultor de negócios e falava para ele que talvez essa palavra, que em português a gente fala estou formado em ou sou formado em alguma coisa, né? Eu sou advogada, então sou formada em direito. Ele nos dá uma falsa ideia de que a gente ficou pronto, né? A partir do momento que a gente terminou a graduação, talvez uma pós-graduação, ficamos prontos para o mercado. E a realidade hoje é completamente diferente e é isso que a inovação tá... Primeiro que foi talvez uma das grandes lições que eu tive quando eu comecei a percorrer esse universo. Tava tudo bem não saber de tudo, mas ao mesmo tempo não estava tudo bem não buscar esse conhecimento. E aí esse ponto de curiosidade, ele é fundamental para qualquer área. Não importa a carreira da pessoa, do profissional, é um elemento que a pessoa precisa explorar. E isso também tem a ver com a segurança financeira. Então, onde é que a inovação e a questão de investimentos, né, se cruzam ou se cruzaram na minha história? Quanto mais seguro eu fui ficando com as escolhas que eu fazia, né, nos meus investimentos, né, na minha gestão financeira, mais disponibilidade eu tinha, não só financeira, mas também de tempo, para investir nos cursos. E aí foi assim que eu comecei a me envolver e hoje eu posso dizer que eu tenho um encantamento pela área de inovação corporativa, parte de cultura de inovação, porque a gente está falando de comportamento. E falar de dinheiro e comportamento é algo que hoje a gente sabe que está sendo muito falado, mas ainda é pouco. Ainda é muito pouco, especialmente no universo feminino. Sim. A gente ainda, infelizmente, tem aí um número gigantesco de mulheres que não têm a sua, não digo independência financeira por completo, mas não tem nem a possibilidade de decidir o que fazer com os seus recursos, né? Não tem conhecimento, às vezes. No universo de tecnologia e inovação, já existem dados de que empresas fundadas por mulheres, infelizmente, têm um índice de mortalidade muito grande por desconhecimento de informação de gestão financeira. Isso é muito triste e, ao mesmo tempo, é um universo enorme para pessoas como a Rayana e outros profissionais também investirem, porque tem um valor hoje no mercado que não é o conhecimento, é a troca de conhecimento. Claro, o que vale é trocar, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que as redes sociais têm proporcionado, é compartilhar
E isso tem tudo a ver com inovação, porque a gente vem de eras aí, seja era industrial e mesmo pós-industrial, em que quanto mais eu sabia sozinha, pra mim, mais poder eu tinha e mais espaço eu conquistava no meu mercado. O segredo da informação, né? O segredo do sucesso. Hoje, não me vale nada, tá lá dentro da minha casa, fazendo 50 cursos, falando 10 línguas estrangeiras, não falo 10 línguas, tá, gente? Mas só pra exagerar um pouquinho, sem compartilhar. Porque as redes sociais nos trazem exatamente o oposto. Quem mais compartilha, quem mais se expõe, quem mais troca, quem mais tem disponibilidade em trocar e ensinar, mais cresce. E aí, eu acho que nada melhor do que um ambiente como esse para debater essa questão da mulher com o seu dinheiro, a própria questão da mulher no mercado de trabalho, né? A gente tá aqui falando de mulheres, homens também, mas infelizmente é um tema que ainda é menos comum, né? As rodas de bar entre homens e mulheres ainda tem temas muito diversos, né? Muito diferentes, então... enfim, é por esse caminho, sabe? Foi aí que eu me encontrei na inovação, por conta muito mais do comportamento do que da tecnologia em si, do que da ferramenta tecnológica, né? Eu não sei programar, eu não sou uma desenvolvedora, nem pretendo ser, mas tudo bem, né? Não precisa saber E tudo bem, mas a partir do momento em que eu começo a conectar essas duas pontas, né? Pessoas que ainda estão resistentes a essas mudanças, que ainda têm um mindset muito fixo, que ainda estão muito presas naquela cultura isolada, né, departamentalizada, ou às vezes até mesmo daquele comodismo de esperar a empresa vir me ofertar uma oportunidade, se de alguma forma eu puder contribuir e fazer as provocações que em algum momento eu recebi, eu vou estar muito feliz. Eu acho que essa ideia, assim, do profissional pronto é o que nos motiva, assim, né? Eu não estou pronta, eu estou sempre aprendendo, mas eu estou sempre ensinando, né? Então essa ideia, essa troca que a gente está fazendo aqui hoje, né? Hoje eu aprendi com a Luana e talvez nós juntas estejamos ensinando vocês também, né? É realmente uma troca muito rica. Eu quero pedir para a Luana para fazer um convite para as pessoas, né, que estão nos acompanhando, para segui-la nas redes sociais, para continuar essa discussão sobre inovação, sobre tecnologia ou não, sobre investimento, sobre liberdade, sobre segurança, lá nas redes sociais. Isso mesmo, eu vou esperar vocês. Meu Instagram é @luanamf29, meu LinkedIn é Luana Machado Fernandes. Vai ser um prazer receber dicas, sugestão de tema, convite para bate-papo. Da mesma forma que eu tive um espaço aqui com a Rayana, eu quero oportunizar também a quem tiver interesse, quem estiver precisando de alguma dica, esse espaço nas redes. Luana, muito obrigada por estar aqui conosco. E nesse programa a gente também tem uma super novidade. Eu estou lançando o canal do Ricas no Telegram, né? É uma ideia da gente estar mais perto aí dos nossos seguidores, para que a gente possa enviar novidades, enviar algumas dicas de investimento e poder conversar um pouquinho mais de perto. O meu perfil no Instagram é @RayanaB com Y, igual ao do Ricas. E aí em breve a gente já vai divulgar mais informações sobre o Telegram também lá na minha rede social. Também tem o LinkedIn, se você quiser me acompanhar, Rayana Borba de Castro, lembrando que é com Y igual ao Ricas. O nosso próximo encontro aqui na Jovem Pan é sobre um tema que eu gosto bastante: reserva de emergência. A Luana já falou que tem uma reserva de emergência, eu também tenho, e é ela que pode salvar a sua vida caso o pior aconteça. A gente não sabe, pode ser um desemprego, pode ser uma situação de emergência, plano de saúde que não cobre algum procedimento que você precisa fazer. E quem tiver no nosso canal do Telegram vai receber um relatório exclusivo com dicas sobre investimento. Eu te espero na próxima semana e também nas redes sociais. Até mais! Você acompanhou na Jovem Pan Ricas.